Queridos irmãos do Núcleo Espírita Alta de Souza, meu nome é Mirella, estou enviando aqui vibrações de muito amor, de muita paz, um abraço fraterno, vindos aqui da Sociedade Espírita Nosso Lar, centro que fazemos parte, que nos tem acolhido com muito carinho e que tem nos dado a oportunidade de trabalho. Agradeço bastante pela confiança, né, pelo convite hoje de estarmos aqui falando um pouco mais sobre o Evangelho, sobre o início do cristianismo, sobre a vida passagens da vida do Ananias, que foi esse personagem da Boa Nova, do Evangelho, que teve fundamental importância para a construção do cristianismo e dos registros bíblicos que a gente observou, dá para notar a força moral, né, desse espírito, a sua grandeza, a forma que ele se dedicou à causa cristã, mostra assim realmente traços de um espírito bastante evoluído, né, moralmente, com muita coragem, com muita perseverança e com muita fidelidade à causa, e também a própria missão do Paulo de Tarso, que ele ajudou a ser consolidada, porque ele deu muito suporte a essa jornada do Paulo de Tarso, a sua missão. Então, meus irmãos, são com espíritos como esses, não é? Muito evoluídos, que trazem uma missão aqui na Terra, que nós aprendemos, que nós levamos para nossas pequenas tarefas do nosso dia a dia, e tentamos buscar respostas para termos uma vida mais produtiva, mais alinhada com os nossos propósitos, mais feliz, mais leve e também mais cheia de fé, de coragem, de perseverança e de certeza de um futuro cada vez melhor. Então, esses espíritos iluminados nos oferecem isso. Vamos então agora adentrar um pouco mais na história do Ananias. Antes disso, vou fazer uma prece rápida para sintonizarmos as nossas energias no bem. Deus, Pai misericordioso, Jesus, amado Mestre, nesse momento, elevamos os nossos pensamentos ao alto, sintonizamos os nossos corações, os nossos sentimentos e elevamos os nossos sentimentos mais sinceros para que possamos entrar em sintonia com as energias sutis vindas do alto, que nesse momento, Pai, nos envolvem, nos acolhem, nos enchem de boas energias, de otimismo, de muita fé. Que as palavras hoje trazidas do Evangelho, as tuas lições morais, Senhor, as lições trazidas da vida do Ananias e de outros apóstolos, que elas possam ficar em nossas mentes, ampliar as nossas consciências, nos levando à reflexão, sensibilizando os nossos corações e nos convidando à nossa reforma moral tão necessária, à prática sincera do bem diariamente. Que possamos aprender com esses missionários, que possamos aqui, nesse momento também, nos enchermos de boas vibrações, boas energias, que possamos fortalecer a nossa fé. Muita luz a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, é muito difícil a gente falar sobre Ananias sem a gente entrar na vida do Paulo de Tarso, porque a vida deles, de alguma forma, foi entrelaçada, né? Houve esse encontro, porque, na verdade, o Ananias, ele deu apoio à missão grandiosa, que foi realmente a missão do Paulo de Tarso. Então, existem vários registros bíblicos, principalmente no Atos dos Apóstolos, né? Que demonstram, que mostram essa ligação. Então, a gente vai rapidamente falar para quem ainda não teve a oportunidade de ler um pouco mais sobre essa parte. A gente vai dar só um preâmbulo em relação à história de Paulo de Tarso, para a gente tentar contextualizar essa ligação dele com o Ananias.
Então, quem foi o Paulo de Tarso? Na verdade, ele se tornou Paulo de Tarso, ele não era, né? O Paulo de Tarso ganhou esse nome quando ele se converteu como cristão e ele assumiu a sua missão de seguidor do Cristo. Antes disso, o nome dele era Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso quem foi? Ele foi de Tarso, né, da cidade de Tarso, mas ele foi judeu, os pais comerciantes que deram para ele, né, muitas oportunidades de instrução e ele aproveitou dessas oportunidades, se tornou excelente orador, né, e, e dentro desse processo, né, do início do cristianismo, inicialmente ele foi um perseguidor veemente, assim, ferrenho mesmo, daqueles que seguiam Jesus, que divulgavam a palavra do Cristo, todos aqueles que estavam num processo realmente, numa movimentação de disseminar as lições deixadas pelo Mestre Jesus. Então, ele perseguia e ele era cruel mesmo, assim, né? É o que fala, assim, os registros no livro Paulo e Estevão, né? Para quem quiser saber mais sobre sobre a vida de Paulo de Tarso, a missão dele, a conversão dele, que é muito bonita, deve ler o Paulo e Estevão, que é do Chico Xavier, psicografia, né? Que é do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Vale a pena. Então, o Paulo de Tarso, ele era tudo isso, não é? A personalidade também era assim, espírito bastante orgulhoso, prepotente, né? Que de alguma forma se atraía assim pelo poder, né? E isso, assim, são elementos realmente que o motivavam. E aí o que acontece? Um comentário que eu gostaria de fazer, saindo aí dessa questão do Paulo, fazendo um comentário e uma reflexão, é que todos esses apóstolos, é muito interessante notar como que eles tiveram uma missão grandiosa, Jesus confiou a eles essa missão, né? O Pedro, Paulo, Tomé, o João, todos eles. Mas existiam neles, assim, marcas fortes de imperfeições humanas mesmo, assim, né? E é algo que a gente se identifica porque faz parte da vida de todos nós, né? Em graus diferentes, nos graus diferentes que estamos de evolução, todos nós nos identificamos de alguma forma com essas imperfeições morais desses espíritos, que eram altamente evoluídos. Então, deixa para nós uma vontade, uma certeza grande que, apesar das nossas imperfeições, tem muito que a gente aprender, tem muito do que a gente servir, e ainda assim Jesus nos convida para essa transformação diária, sabendo dessas imperfeições, sabendo das nossas limitações psicológicas, sabendo das nossas dificuldades. Então, isso é importante para a gente colocar um olhar também misericordioso perante as nossas limitações, para a gente não desanimar, para a gente seguir em frente mesmo, que não existe ninguém totalmente perfeito, todos nós temos nossas imperfeições. O Paulo altamente orgulhoso, altamente prepotente, né? O Pedro, os registros assim, mostram altamente explosivo, impulsivo, né? E Pedro foi a rocha, assim, a fortaleza onde cresceu o cristianismo, né? Ele era essa força, ele era essa rocha. Então, e o Pedro que negou Cristo, né? Tomé que não acreditava, né? Muitos mostravam insegurança. Então, assim, esses exemplos, esses arquétipos, esses modelos, assim, né? De fortaleza, de evolução moral em várias áreas, esses espíritos mostram também que trouxeram essas marcas da imperfeição humana, que permeia a vida de todos nós. Então, acho que essa é uma reflexão uma das reflexões que eu faço quando vendo a história de Paulo e do Ananias, todos eles, é ver essa perseverança de seguir em frente, não importa o que seja. Seguir em frente, segurar na mão de Jesus e realmente não desistir, seguir em frente.
Bom, então voltando para a história do Paulo, foi isso. Ele perseguiu muito, ele era muito orgulhoso, ele era muito prepotente, até que chega um momento, numa dessas peregrinações dele, né, uma dessas, viagens dele para poder perseguir os cristãos, ele faz essa viagem, né, de Jerusalém até Damasco, porque chegando lá, ele vai perseguir exatamente os cristãos que estão criando novas igrejas, que estão pregando, levando a palavra de Jesus, fazendo as organizações que chamava Caminho, né? Na época, ele ia lá para destruir, para poder prender, ia todo documentado legalmente, realmente, para prender e torturar, se preciso fosse. Então, é dentro dessa viagem que ele tem um encontro que é lindo, linda essa passagem, que é uma passagem do Paulo Estevão, que Jesus aparece para Paulo no meio do deserto. É uma das passagens assim mais lindas que eu já li dentro das obras espíritas, que me sensibilizaram profundamente. E eu vou ler aqui para vocês. Jesus, aqui. E aí, essa é a descrição de Jesus. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam seus ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tasso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense, né, não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo de quem o vulto divino lhe entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas. Então, esse momento é que ele vê Jesus, ele cai de joelhos, com a presença iluminada, com o magnetismo de Jesus, com a vibração que a gente imagina que daqui a muitas encarnações a gente vai conseguir alcançar, não é? Mas o Saulo cai de joelhos e esse é o marco, esse é o grande, ele se encanta com a presença de Jesus e esse é o grande marco da conversão dele, porque nesse momento ele se desconstrói, né? De tudo que ele havia construído na mente dele, na vivência, na história dele, né? De perseguição, tudo se desconstruiu, porque tudo aquilo que se falava de que Jesus vive, né? De que Jesus apareceu, teve a aparição de Jesus, que a ressurreição de Jesus na época, como chamava, e ele não acreditava em nada daquilo, né? E ele não acreditava naquela evolução, naquela força de Jesus que as pessoas diziam que Jesus tinha. E nesse momento ele sente toda a força de Jesus, ele sente todo o amor de Jesus, toda a presença de Jesus. E vê que o mundo dele se acabou ali, né? Porque tudo que ele acreditava, foi por água abaixo. E nesse momento ele começa a se livrar do homem velho, né? Permitindo o homem novo chegar. E o homem novo é esse homem que vai lá na frente, depois, né? O livro mostra que ele vai, o nome dele vira para Paulo de Tasso e que ele se torna um missionário cristão e vai fazer suas viagens, suas peregrinações, seus escritos, falando de testemunhos, né? Falhou a palavra aqui agora. Dos ensinamentos de Jesus, né? De tudo aquilo do cristianismo, enfim, a palavra cristã realmente. E é isso. E ele é autor de 13 livros, né? No Novo Testamento. Como eu falei, o Atos dos Apóstolos é o que tem mais informação sobre a questão do Ananias, a presença do Ananias. A metade ele escreve, o Atos dos Apóstolos, a outra metade o Pedro escreve. E essa é a história do Paulo.
Então falamos bastante, mas tinha que falar para vocês perceberem que, para a gente analisar, né, como que foi grandiosa a missão do Paulo e como que foi importante e essencial a presença do Ananias na vida do Paulo. Então, essa é uma reflexão que a gente faz. Então, o Ananias foi esse homem escolhido por Jesus para apoiar o Paulo de Tarso em sua jornada, em sua missão. Muitos podem se questionar, mas ora, para tamanha missão, né, tamanho trabalho, não poderia ter sido alguém com maior reputação, uma melhor oratória, com mais estudo, com mais proximidade, né, com Paulo? Não, foi o Ananias é quem foi escolhido. E ele era, assim, um sapateiro, né, a profissão dele, um homem simples, uma idade mais avançada, já era um ancião, que naturalmente aí já traz uma grande sabedoria, experiência terrena, né? Com já fragilidades físicas, já não tinha mais tanto vigor físico por conta da idade, mas um espírito, uma pessoa que traz, assim, realmente na alma uma força enorme, né? E uma certeza grande daquilo que está tendo como prioridade, como propósito na sua vida. Ele abraçou realmente o ideal do Cristo, né? Da disseminação do cristianismo. E ocorre esse momento de encontro entre o Paulo de Tarso e o Ananias. E ocorre da seguinte forma: o Ananias, o Paulo de Tarso, numa dessas viagens, ele está em Jerusalém, e ele retorna para ir ao encontro da sua noiva, Abigail, que estava muito doente. Chegando lá, ele tem um susto. Ele se depara com Abigail convertida, cristã, e quem fez essa conversão foi o Ananias. Então, aquilo trouxe muita revolta assim para o Paulo, para o Saulo na época, não é? Na época ele era ainda Saulo. Então trouxe a ele muita revolta e ele quis ir perseguir o Ananias. E assim ele o fez. Saiu lá para Damasco, né? Onde sabia que estava o ancião, o Ananias, para poder persegui-lo. Não só ele, mas todos aqueles envolvidos com o caminho, com essas peregrinações, né? Do Cristo. E aí, nessa passagem, nessa viagem, é que ocorre aquele encontro com Jesus, em que ele cai de joelhos e que ele se emociona e que inicia ali o processo dele de conversão, né? Ainda tem sofrimento, mas já começa ali. Naquele momento, aquela presença com Jesus, a luz muito forte do sol e do próprio Jesus, assim, né? O cegou. Ele ficou cego, Paulo. E aí ele vai para uma hospedaria, né? E aí, em determinado momento, quem chega lá para recebê-lo, para se encontrar com ele, né? É o Ananias. Aí vou dar uma pausa aqui para a gente voltar a essa passagem em que o Ananias se encontra com Jesus. Tem uma visão, na verdade, ele tem uma visão com Jesus em que Jesus pede a ele para ir ao encontro do Saulo, né? Imagine, o Saulo já estava indo atrás dele para prendê-lo, torturá-lo, o que seja. E aí, aqui, peraí que eu tô lendo a passagem aqui, só um minuto. Ele fala o seguinte, ó. Jesus fala para Ananias: vá, este homem... não. O Ananias fala para Jesus: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E aí ele fala, né? Vá, este homem, repetindo aqui, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aí então,
ele recebeu essa ordem, esse pedido de Jesus para auxiliar o Saulo. Chegando lá nessa hospedaria, quem ele encontra? O Saulo cego, né? Lembrando-se de passagem que quando ele fica cego no deserto, Jesus fala que ele seguisse, que ele iria ser ajudado. Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui essa passagem. Bom, eu não estou encontrando aqui a parte do Atos dos Apóstolos, mas eu lembro bem tranquilo aqui que ele fala o seguinte: Jesus fala, vai, né? Vai que você vai em frente, que você vai ser assistido. E dando uma pausa aí nessa passagem, isso é interessante, porque ele falou para Ananias o que Ananias devia fazer, mas ele não falou para Paulo o que iria acontecer. Ele não deu a Paulo a certeza de como que ia ser assistido, de que iria ser curado, nada disso, né? Então, é interessante como também nas nossas vidas, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. As coisas acontecem uma coisa de cada vez, né? E para isso a gente tem que ter paciência para poder esperar, tem que ter confiança de que estamos sendo assistidos, né? Temos que refletir se estamos realmente no caminho certo. E toda essa análise de reflexão passa pelo nosso íntimo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo com amor? Estou fazendo com verdade? Estou fazendo por uma imagem? Estou fazendo para preencher intimamente o meu ser, a minha alma, né? Então, são essas perguntas de reflexão que a gente faz, que a gente vai analisando ao longo do nosso caminho, se a gente está seguindo o caminho certo. Mas passa também pela necessidade de a gente ter a paciência de esperar e a confiança da assistência recebida. Então, isso aí já é realmente reflexão minha, assim, desse momento em que Paulo sai do deserto sem maiores respostas, né? Simplesmente sendo convidado a seguir em frente. Mas aí acontece que, de fato, o Ananias vai até a hospedaria, né? E ele encontra o Saulo e ele impõe as mãos, né, sobre Saulo e ele cura o Saulo da cegueira. O Saulo volta a enxergar. É muito bonita essa passagem também do Paulo Estevam, que realmente nada que a gente fale assim consegue refletir muito a beleza dessa passagem. E aí, por isso, eu vou dar uma lida aqui para a gente ver como é tão bonita essa passagem. Se a gente tivesse aqui a apresentação, né, colocava o PowerPoint, mas fica mais difícil aqui online. E aí, o que acontece? Olha o que fala aqui. Agora, disse Ananias, impondo-lhe as mãos nos olhos apagados e num gesto amoroso, em nome do Salvador, peço a Deus para que vejas novamente. Se é do grado de Jesus que isso aconteça, advertiu Saulo, compungido, ofereço meus olhos aos seus santos serviços para todo sempre. E como se entrassem em jogo forças poderosas e invisíveis, sentiu que das pálpebras doridas caíam substâncias pesadas, como escamas, à proporção que a vista lhes voltava, embebendo-se de luz. Através da janela aberta, viu o céu claro de Damasco, experimentando indefinível ventura naquele oceano de claridades deslumbrantes. A aragem da manhã, como o perfume do sol, vinha banhar-lhe a fronte, traduzindo para o seu coração uma bênção de Deus. Agora vejo, glória ao Redentor de minha alma, exclamava, estendendo os braços num transporte de gratidão e de amor. Mais linda do que essa passagem é quando ele continua aqui e
mostra o abraço dos dois, fraterno, amigo, verdadeiro, entre o Ananias e o Paulo de Tarso. Abraçando-se ao antigo pregador num gesto expressivo e mudo, fê-lo como se houvesse encontrado o pai dedicado e amoroso da sua nova existência. Por momentos ficaram mudos, maravilhados com a intervenção divina, como dois irmãos muito queridos, que se houvessem reconciliado sob as vistas de Deus. Muito linda essa passagem, porque reúne gratidão, amor, a verdadeira amizade, não é? Fé enfim, não dá para a gente traduzir. E mostra a grandeza desse espírito também em Ananias, que trazia com ele a mediunidade de cura, meus irmãos. Trazia ali com fluidos tão puros, de tanto amor, né? Onde não se aprende nos livros realmente, está ali registrado, impregnado no espírito, no perispírito dele. Enfim, ele conseguiu curar o Paulo, ele foi instrumento dessa cura. E aí essa passagem me faz refletir sobre a amizade. Quem é o Ananias da sua vida, né? Porque todos nós temos o Ananias. Quem é o Ananias? É aquele amigo, aquele que vem, o primeiro que vem assim na sua mente. Que tá para todas as horas, que tá para todos os momentos, que sofre, que chora, que vibra com sua vitória, que tá ali assim incondicionalmente, que tá no WhatsApp, passar uma mensagem, que dá uma ligada para saber como é que tá, que nada chega assim junto no momento para fazer uma mala, no momento do desencarne familiar. Então, os amigos nos emocionam. Porque eu costumo dizer brincando, né? No momento que você tem um aperreio, que você tem um momento de dificuldade, você ora a Deus, você pede a Jesus, mas Jesus não vai se materializar para estar aqui ajudando a gente, não. Ele envia os amigos, ele envia os nossos familiares. É um pai, uma mãe, um irmão. São os nossos amigos, são os espíritos afins, são aqueles que estão conosco e querem nos ver suceder, querem nos ver felizes, sabe? Querem enxugar nossas lágrimas no momento que a gente está triste. Então são esses, meus irmãos, que a gente precisa estar ainda mais próximo, reconhecer, levar gratidão, levar essa gratidão mesmo maior, né? Dar esse abraço mudo, assim, que a gente abraça e transmite ali também gratidão. Então, essa lição da amizade, do companheirismo, é algo muito forte para mim na história do Ananias, que eu guardo, né? Da história dele com Paulo e sobre a questão da gente tentar ser também o Ananias, né? Para aquelas pessoas que são próximas e que estão ao nosso redor, a gente dá esse testemunho de amor a um filho, a uma mãe ou um pai que já está numa idade avançada também, porque eles também são os nossos Ananias, né? Dentro da sabedoria, da vivência terrena, da tranquilidade, né? Que muitas vezes a serenidade que a idade já traz, eles são os Ananias das nossas vidas. Então, fica aí essa mensagem da gente valorizar mais assim, as nossas amizades e a gente tentar ser esse que se orgulha, né, de forma positiva pelo outro, que valoriza o trabalho do outro, que dignifica o trabalho de alguém que está se esforçando e a gente ajuda e está ali para dar a mão nos momentos de queda, nos momentos de dificuldade, porque a evolução ela só acontece realmente dessa forma, de forma coletiva também, né? Se assim não fosse, não precisaríamos estar reencarnando em sociedade. Então, se assim estamos, é porque temos muito a aprender com aqueles que estão ao nosso redor, na nossa convivência, mas também temos muito a doar. Então, fica aí essa mensagem da necessidade de trabalharmos nos nossos relacionamentos e buscarmos sempre amigos verdadeiros e dando testemunhos também da nossa própria amizade. Bom, algo que eu gostaria de ressaltar é que o propósito da vida do Ananias não foi simplesmente acompanhar a vida do Paulo, enfim,
trazer orientações, dar mentoria, né? Hoje em dia seria mentoria, ou enfim, nada disso. Ele ajudou na cura, ele trouxe palavras de incentivo, orientou de diversas maneiras, né, com sua sabedoria e sua maturidade espiritual, mas ele também tinha o seu espaço de a sua busca dele próprio disseminar o cristianismo. Então, ele ia para essas atividades da Casa do Caminho, ah, fala, né, de que ele, na época não existia igreja, mas eles se reuniam onde quer que as pessoas estivessem para levar a palavra. Então se fala realmente, né, de onde houver dois ou três ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá também estarei presente, dizia o Cristo. Então assim foi na época da disseminação do cristianismo e assim é até hoje, né? Quantos locais aí pelo mundo que não existe nem o espiritismo, as pessoas não sabem o que é, mas quem sabe, né? Muitas vezes brasileiros encontram uma forma de se reunir, né? Seja numa garagem, seja numa sala de música, seja numa aonde for, as pessoas abrem o evangelho para ler, as pessoas abrem o livro dos espíritos. E essa é uma mensagem também para a gente, que a gente é muito bom ter o centro espírita, né, perto, mas se a gente está distante, tem sempre a possibilidade, né, de reunir outras pessoas, de buscar orientações de centros mais antigos e quem sabe iniciar um novo pontinho de luz, como fala, né, um novo local de disseminação da palavra cristã, porque somos todos, né, espíritas. Então, a palavra cristã. Bom, então é isso. Outra coisa também que eu queria adicionar aqui é sobre, já no final da vida do Paulo, o que acontece é que ele é perseguido, não é? Depois que ele vira um missionário, e chega um momento que ele é preso, ele recebe ordem de prisão, ele se esconde, ele vai para, assim, com a ajuda aconselhado pelo Ananias, né? Ele vai para a casa de uma humilde lavadeira, que na verdade ela também fazia reuniões do caminho, reunir cristãos, né? E aí então a sugestão foi feita para que ele fugisse da cidade, pelos muros, dentro de um cesto divino, não é? E aí o que acontece é que mais uma vez a gente vê aí a demonstração de amizade do Ananias pelo Paulo. E aí, a última vez que eles se veem, né, dentro dessa história aí de amizade, em que, em lágrimas, o apóstolo, ele beija a mão de Ananias, e esse é o momento da execução, né, do Paulo de Tarso. Eles só voltam a se reencontrar após a morte. E aí, então, Ananias, quem vem, então, ao encontro de Paulo de Tarso, logo após a sua decapitação, e lhe diz: desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, nesse último momento aí, é o momento que eles se encontram, não é? Mas fica claro aí na crença da vida eterna, do encontro com Jesus após o desencarne, e o reconhecimento de Ananias do trabalho que fez o Paulo, não é? Fala: dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna. Então, meus irmãos, esse é um exemplo, assim, enfim, um exemplo de amizade realmente extraordinária, né? Porque ele cura, ele ajuda o amigo a se esconder, porque viu que ele estava sendo perseguido injustamente, ele traz palavras de encorajamento, ele ajuda a fazer essa missão extraordinária do Paulo, ela acontecer. E aí a gente reflete, né? A gente pensa assim em nossas vidas, pensa em nossos desafios, pensa no propósito das nossas vidas. Qual é o propósito das nossas vidas? Tudo aquilo que os nossos olhos
enxergam verdadeiramente com amor, com dedicação e com trabalho. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma verdadeira, sem interesse pessoal, sem querer trapacear, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer maltratar o sentimento alheio, tudo aquilo que a gente escolhe com os olhos da nossa alma fazer, isso aí tem validade aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. É verdadeiro, é sincero. Então, que a gente possa colocar esse olhar verdadeiro em tudo aquilo que a gente faz, né? Com os nossos filhos, com os nossos familiares, com aquilo que a gente abraça como projeto de vida mesmo, seja no trabalho, seja o espiritismo, não é? Seja um trabalho social. O que quer que seja, tem que ser verdadeiro, tem que ser com muito amor, tem que ser com muita verdade e tem que ser de forma honesta, entendendo as nossas limitações, vendo o limite que podemos chegar e confiando realmente, verdadeiramente, que aquilo que a gente não alcança, aquilo que a gente não chega, aquilo que a gente não consegue, das duas uma, ou porque a gente está no caminho errado, ou porque não chegou o momento ainda. Então a gente precisa acreditar, confiar verdadeiramente nos caminhos que estamos traçando para nós próprios, nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade, nosso pensamento firmado realmente no bem, e também acreditar na intercessão divina, nas bênçãos da vida, nos méritos que possuímos. Então, que essa mensagem do Ananias esteja verdadeiramente em nossas vidas, com as amizades que cultivamos, com os anciãos, né, aqueles que estão mais na frente, nos trazem sabedoria, aqueles que estão chegando ainda nessa encarnação e que devotamos o nosso amor, o cuidado e o zelo, que são os nossos filhos. Então, que possamos, enfim, nos dedicar ao outro. Eu acho que essa é a mensagem do Ananias. Olhar amoroso ao outro, olhar sem julgamento, né? Olhar igual perante ao outro, para que todos possam se sentir inclusos, todos possam se sentir amados, todos possam se sentir contribuindo e ajudados. Então, essa é a mensagem hoje do Ananias e fazendo um lembrete aqui de que estamos em pandemia, não é? Em que estamos isolados relativamente, mas ainda assim, através da tecnologia, podemos estar conectados. Então, que possamos lembrar dos amigos sempre, nos conectando, passando no WhatsApp, como é que tá tudo bem por aí, né? Fazendo ligações para quem precisa, se tiver um trabalho de assistência social seguro, para a gente ir, para a gente fazer com amor, encontrar formas criativas, dinâmicas e verdadeiramente cristãs da gente se colocar útil e ajudar o próximo. A última mensagem é de que o Ananias ele foi considerado um vaso útil, né, ao mestre. Ele foi um vaso útil. Então, que nós possamos, dentro daquilo que sabemos, do que não sabemos, do que possuímos, não possuímos, do que sentimos e o que não percebemos ainda, dentro desse contexto de quem somos, para onde estamos indo, que possamos encontrar formas de sermos úteis, das tarefas mais simples, dos desafios mais elaborados, que a gente possa aceitar com humildade, com sinceridade, com vontade realmente de fazer todas as oportunidades de serviço que nos são dadas. Porque esse é o desafio do espírito, continuar sempre ativo, laborioso, útil, servindo e amando. Então, meus irmãos, e em se tratando de amor, a pandemia realmente nos traz esse convite inadiável para o exercício do nosso amor entre aqueles que estão no nosso convívio, aqueles que não conseguimos alcançar, mas que podem, com certeza, se beneficiar das vibrações, dos bons pensamentos, das orações que fazemos. O momento é de exercício desse amor universal, desse amor maior, para que possamos também encontrar em nós essa força, né? Essa força maior que nos motiva para todas as aquisições, todos os objetivos da nossa vida
eles precisam ter como força motriz o amor, né? Esse convite, ele é inadiável, né? Se uma pandemia como essa não consegue nos sensibilizar, tantas pessoas desencarnando ao mesmo tempo, se isso não é forte o suficiente para nos sensibilizarmos e nos tornarmos menos prepotentes, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos apegados às coisas materiais, menos julgadores da vida do próximo, o que mais que vai conseguir modificar o nosso espírito, não é? É com muita dor e muito sofrimento. Então, para que isso não aconteça, que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade divina para exercitarmos o nosso amor. O amor mais puro que exista em nossos corações. Com certeza, o Ananias, ele conseguiu despertar no Paulo, através da sua demonstração amorosa, de bons fluidos ali, com a cura, né, da cegueira dele, com as palavras de encorajamento, com a demonstração de amizade no momento da prisão, o momento do reencontro após o desencarno. Quer dizer, são momentos em que, com certeza, Ananias, através do exemplo e do esforço e da dedicação, né, conseguiram transmitir para Paulo, desbloquear nele, né, esse sentimento e que veio à tona de forma tão sublime, tão especial, com a contribuição que ele trouxe para o cristianismo. Então, como falou Paulo de Tarso, né, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, que possamos levar essas palavras aí em nossas mentes e que possamos refletir de que forma o amor está sendo exercitado em nossas vidas. Se ainda não somos ainda tão pacientes, se ainda não somos tão... não temos todas essas qualidades morais, né, que são equivalentes ao amor, que possamos começar o exercício, continuar e repetindo que a gente consegue. Depois que a gente cai, a gente levanta mesmo e a gente segue em frente. E nessa recorrência de tentativas que o espírito aprende, que o espírito exercita, que o espírito enxerga às vezes realidades e verdades que ele não enxergava antes, em que ele se torna realmente amoroso. Então, a gente não pode simplesmente desistir, deixar de acreditar nos nossos potenciais. Precisamos acreditar, ter confiança nos potenciais, na luz que trazemos em nós, porque todos nós temos, acolher as nossas sombras de forma amorosa e seguir em frente, realmente com muita fé, muita perseverança, muita firmeza e na certeza de que os erros são aprendizados, não são falhas eternas, não existe produto acabado aqui, né? Como espíritos estamos diariamente aprendendo, caindo, levantando e, enfim, e trabalhando para dias mais felizes, mais iluminados, em que vamos estar exercitando o amor em sua plenitude. Então, envio aqui mais uma vez um abraço para todos vocês, para todos que estão aqui conectados nesse momento, pedindo nesse momento as vibrações do alto, agradecendo mais uma vez pelo convite, convidando vocês para lerem Paulo e Estevão e a outra obra que eu não mencionei, que é o Personagens da Boa Nova, da Federação Espírita do Paraná, para que a mensagem desses missionários aqui, as lições deles, nos sirvam de alicerce, nos sirvam realmente de modelo, que possamos nos inspirar, transformar as nossas atitudes, sublimar os nossos sentimentos e simplesmente seguir em frente. Então, muita luz a todos nós e foi pedido para que a gente fizesse uma prece final, agora no encerramento.
Deus, infinita bondade e amor, Jesus, Pai amoroso, agradecemos por esse momento em que, conectados, vibramos numa só sintonia de amor, de paz, e agradecemos por essas mensagens trazidas pelo Evangelho, a Bíblia, os registros bíblicos, em que trazem lições de modelos realmente de espíritos missionários, bastante evoluídos, que nos trazem esses ensinamentos que podemos levar para as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que a Tua luz amorosa seja o farol em nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, iluminando os nossos momentos, os momentos mais difíceis, os momentos em que achamos que vamos fraquejar, que não conseguimos seguir em frente. Que a tua luz amorosa, Senhor, seja o farol de nossas vidas, nos convidando sempre a tentarmos, a seguirmos em frente, a doarmos o nosso melhor ao próximo, a nós próprios, num caminho constante de aprendizados. Que a tua luz alcance os nossos lares nesse momento, levando muita paz, levando muito amor, serenidade, e que possamos renovar as nossas energias, fortalecendo a nossa fé e a certeza de que dias melhores virão. Senhor, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.